Desde a aprovação da Lei de Biossegurança em 2005, as pesquisas com células-tronco vêm avançando, podendo ajudar no combate a diversas doenças. Aqui, no Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, da Faculdade de Farmácia da URGS, está sendo realizado um projeto que visa auxiliar o campo científico no problema da incompatibilidade de órgãos. Um dos principais objetivos desse processo é ajudar a resolver os problemas de transplante. A ideia é você ter um órgão que possa ser usado para transplante. O problema é que esse órgão tem células e muitas vezes essas células têm uma incompatibilidade imunológica com quem vai receber esses órgãos. Então essa é a ideia do procedimento de descelularizar um órgão, ou seja, tirar todas as suas células e recelularizá-lo, ou seja, colocar novas células. Esse processo principalmente a gente utiliza porque a gente tem um grande déficit de transplante de órgãos, né? Quando tem uma falência da função de um órgão, o principal tratamento é o transplante. Tem muito mais pessoas precisando do que pessoas doando. Então, se utilizando dessa técnica, a gente pode criar, né, novos órgãos sem precisar da necessidade de doadores, né? A gente pode utilizar órgãos de animais, principalmente porcos, que têm um tamanho e arquitetura bastante parecida com a do humano. O processo para estudo ocorre da seguinte maneira. Os pesquisadores passam detergente pelo órgão, para que o produto possa romper a membrana de lipídios, permitindo que as células saiam do seu lugar sem perder a arquitetura de onde elas estavam. Com isso, deixam uma espécie de arcabouço, onde os pesquisadores podem colocar novas células ou estudar a possibilidade de inserir as células do próprio paciente, evitando o problema da rejeição. Então, se você puder usar um órgão como um próprio molde, é um molde perfeito, porque ele já tem anatomia, já tem todos os vasos ali dentro. E você tirando essas células e tentando colocar novas células, você poderia, digamos, repopular aquele órgão com células mais parecidas possíveis com aquele paciente, de preferência com as células do próprio paciente. Nesse caso, você pode usar células-tronco, que seriam células mais imaturas desse paciente, então no futuro, diferenciar essas células para a célula madura que você quer naquele órgão, ou também usar as próprias células já maduras. Nós escolhemos a traqueia por ser um tecido cartilaginoso e a regeneração da cartilagem é bem limitada, às vezes quase ausente. Então, o estudo da regeneração de cartilagem pode vir a ajudar a esse tipo de regeneração de estudo. No nosso projeto, a gente utiliza de animais que já seriam mortos. A gente não mata nenhum animal para realizar a nossa pesquisa. Na questão do ratos, pesquisas já aprovadas pelo Comitê de Ética, que os animais já estão programados para serem eutanasiados depois de terem sido feitas as pesquisas, a gente recolhe. E os porcos, principalmente no abate para alimentação, né? A gente consegue entrar em contato com os abatedouros e obter esses materiais que de outra forma seriam descartados, né? Quanto à segurança de usar, por exemplo, órgãos de animais em seres humanos, isso é bastante polêmico, obviamente. Na realidade, existem vários tipos de transplantes, né? Um, que é o transplante, esse xenotransplante, que é usar de um animal para outro. Quais são os problemas por trás disso, né? Como nós havíamos falado, você pode transmitir, por exemplo, vírus, né? Outros micro-organismos diferentes que não estão nos seres humanos, e isso pode ser um grave problema. Um outro tipo de transplante é o transplante convencional, né? Que é entre pessoas da mesma espécie, entre seres humanos. Que aí nós podemos usar o autólogo, que é a própria pessoa para ela mesma, ou o halogênico, que é de um doador para uma outra pessoa. A maioria dos transplantes são o que nós chamamos de halogênicos, de uma outra pessoa para aquela pessoa que precisa receber aquele órgão. Neste caso, então, se usa quando a pessoa está em morte cefálica, ou seja, a doação convencional depois da morte da pessoa. Aí entram dois problemas. O primeiro problema é a falta de doadores, que usando, por exemplo, órgãos de animais, isso já minimiza um pouco. Nós temos muito mais pessoas necessitando de órgãos do que doadores, pessoas doando órgãos, né? E a outra questão também é a questão da compatibilidade. Que, se possível, então, essa tecnologia de descelularização e recelularização, isso resolve o problema da incompatibilidade, porque aí você poderia, então, tirar aquelas células que causariam rejeição e colocar novas células da mesma pessoa, né, sem causar rejeição. Esse seria, assim, digamos, o ideal para o futuro. O que, claro, estamos ainda estudando, mas espera-se que isso pode melhorar bastante a questão de doação de órgãos. Hoje, nós temos, então, doadores que, depois de instalada a morte cefálica, alguns órgãos podem ser usados.
resultados. Mas muitas vezes, aquela pessoa que vai receber aquele órgão, aquele tecido, não pode receber por uma questão de incompatibilidade, porque aquele órgão tem células e meu organismo, por exemplo, o organismo do paciente, vai rejeitar aquele órgão devido àquelas células presentes naquele órgão. Então, esse processo de descelularizar, né, o órgão, você vai tirar essas células que o meu organismo iria rejeitar. Claro, só que daí nós temos que recelularizar de novo. Esse é o grande desafio, né? É muito mais fácil você tirar as células do que você colocar células lá. Mas essa é a grande vantagem desse processo. No entanto, ainda faltam estudos que apontem se é possível fazer o processo em larga escala. Por enquanto, testes com órgãos de animais, análise e busca da comprovação de segurança do procedimento, para que um dia possa ser realizado em pacientes que precisam de transplantes. Mas, com certeza, aqui, os primeiros passos já estão sendo dados.